Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa virtual, ok? Tudo bem? Pessoal, nessa primeira aula nós vamos falar sobre as preposições, ok? Aquele conteúdo que ficou ali no caderno 1 de língua portuguesa, certo? Lembrando que preposição é uma das 10 classes gramaticais que vocês lembram muito bem, não é? Vamos lá? Só para memorizar aí, ou melhor, para relembrar, não é? Quais são as 10 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Olha só quantas nós já aprendemos, hein? Agora nós vamos entrar na preposição. Tudo bem? Então vamos lá. Preposição. Preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração. Sabemos que sempre que temos um verbo numa frase, nós temos uma oração. Também podemos ter uma oração quando tivermos uma locução verbal, que são dois verbos com o valor de 1, ok? Observe. Paula viajou para Maceió com alguns amigos. As palavras destacadas nessa frase são preposições. Percebam que para está unindo as palavras viajou e Maceió, ok? Assim como com também está unindo Paula viajou com alguns amigos. Então, a preposição está unindo termos de uma oração, ok? No primeiro termo da oração, nós temos Paula viajou. Viajou aí é um verbo, está indicando a ação que a Paula fez de viajar, ok? No segundo termo da oração, nós temos para Maceió com alguns amigos. Então, nós temos para Maceió. O que vem a ser Maceió? O lugar para onde a Paula viajou. E depois nós temos com alguns amigos, com quem ela viajou. Ok? Tudo bem? Bom, quando falamos em preposição, nós temos que lembrar que temos um termo regente e um termo regido. Professora, já ouvi falar dessa palavrinha regente. Pois é, quando nós assistimos a uma orquestra, não é? Nós temos ali o maestro que rege essa orquestra. Ele rege essa orquestra por meio do quê? Da batuta, aquela varinha que ele utiliza fazendo os movimentos, ok? E o que vem a ser aí esse termo regente? Na orquestra, o maestro ele está comandando aquela orquestra, ou seja, as pessoas que estão ali tocando estão seguindo as orientações dele, estão seguindo ao comando, tá? E o que acontece? Aqui na língua portuguesa, nós temos um termo regente que vai comandar no restante da oração, que o restante da oração vem a ser o quê? O termo regido, tá? Quando dois termos são ligados por uma preposição, um deles torna-se dependente do outro, ou seja, é subordinado a ele. Nessa dependência, também são estabelecidas relações de significado entre os termos. Veja, o professor chegou de Belém, onde fez uma palestra sobre preservação do meio ambiente. Então, olha só aqui, ó, nós temos as preposições de e a preposição sobre, tá? Elas estão nesta frase. Então, primeiro termo é o termo regente ou subordinante, aquele que está comandando, que está mandando. Quem vem a ser aí o termo regente no primeiro termo? O verbo chegou e depois a palavrinha palestra, tá? São os termos regentes aí, ou seja, o primeiro termo. Preposição. Nós temos as preposições de e a preposição sobre,
tá? Segundo termo, termo regido ou subordinado, vem a ser o quê? Belém. Então, chegou o termo regente que manda, a preposição de e o termo regido, Belém. E que significado que tem aí esse termo regido? Significado de lugar, foi de onde ele chegou, ok? Tudo bem? Depois nós temos palestra sobre preservação do meio ambiente. Então, nós temos palestra, termo regente, o que manda, sobre a preposição, termo regido, preservação do meio ambiente, que tem o significado de assunto, ok? Tudo bem? Pessoal, uma mesma preposição pode estabelecer diferentes relações de significados, tá? Tem alguns exemplos aqui, ó. Adoro as músicas de Chico Buarque. Eu estou falando que eu adoro as músicas de autoria do compositor, cantor Chico Buarque, ok? Nesse caso, está indicando que a autoria, as músicas que ele compõe, que ele escreve. Perdi meu anel de ouro. Está indicando a matéria, ou seja, o ouro é a matéria que foi feito, a matéria em que se fez o anel que eu perdi. Este é o livro de Guilherme, que indica posse, ou seja, quem tem esse livro é o Guilherme, ok? E o Guilherme esqueceu o livro na escola. Mentira, tô brincando, não esqueceu não. Sandra gosta de viajar de ônibus, indica o meio pelo qual a Sandra gosta de viajar. Então, vocês estão percebendo que a preposição de, ela pode ser empregada de várias formas, tem relações de significados diferentes, tá? Nesse caso, indicando autoria na primeira frase, indicando matéria na segunda frase, indicando posse na terceira frase, indicando meio na quarta e última frase, ok? Classificação das preposições. Pessoal, existem as preposições propriamente ditas e há palavras de outras classes gramaticais que, às vezes, são empregadas como preposições. As primeiras, aquelas que são realmente preposições, são chamadas de preposições essenciais. E as outras são as preposições acidentais, tá? Quais são as preposições essenciais? Aquelas propriamente ditas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Aqui tem alguns exemplos, tá? Nada mais há entre mim e ele. Tá? O certo aí de usar o pronome é mim, tá, pessoal? Não é entre eu e ele, não. É entre mim e ele. Amanhã irei até a biblioteca para pegar um livro, ok? Não parei de chorar desde sua partida. Então, nós temos a preposição entre na primeira frase, as preposições até e para na segunda frase e as preposições de e desde na terceira frase, tá? Tudo bem? Estas são as preposições propriamente ditas, são preposições mesmo, tá? Agora, pode acontecer de algumas palavrinhas de outras classes gramaticais em um determinado contexto tornarem-se também preposições, tá? Então, essas são as preposições acidentais, tá? São as palavras de outras classes gramaticais que às vezes aparecem como preposição. As mais comuns são como. Como é uma conjunção, porém ela pode aparecer também como preposição num determinado contexto. Assim como conforme, consoante, durante, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tá? E algumas outras que aparecem aí também. Durante, por exemplo, vem a ser um advérbio de tempo,
tá? Em alguns casos, pode acontecer da palavra durante vir a ser uma preposição. Alguns exemplos. Atuei como representante da escola na festa beneficente. Eu atuei na qualidade de representante. Resolvi o exercício conforme a orientação do professor. Muito bem, é isso mesmo, tá? Aí vem aquela frase assim, ó, não fez mais do que obrigação, certo? Brincadeira. Bom, então aqui, resolvi o exercício conforme a orientação do professor, que é de acordo com o professor, como o professor orientou, ok? Minha mãe ficou muito nervosa durante a consulta médica. Foi no decorrer da consulta médica, indicando aí o tempo. Tá bom? Assim como locução verbal, locução adjetiva, nós temos também locução prepositiva, tá? O que vem a ser a locução prepositiva? São locuções prepositivas, duas ou mais palavras que têm o valor e a função de uma preposição. Exemplos. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Em frente ao. Nós temos aí duas palavrinhas indicando uma preposição, tá? Então, em frente. Duas palavras, locução prepositiva que tem o valor o que de uma preposição. Chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio, ou seja, foi por um rio que nós conseguimos chegar até a cabana abandonada. Duas palavrinhas aí, através de, que tem o valor de preposição. Algumas locuções prepositivas, tá, pessoal? Nós temos abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de, a par de, a respeito de acordo com, dentro de, diante de, embaixo de, em cima de, em frente a, em redor de, em vez de, graças a, junto de, perto de, por cima de. Nossa, professora, quanto de? Pois é, toda locução prepositiva vai sempre terminar por uma preposição, que vocês estão percebendo que terminam ou com de, ou com, ou com a, certo? Toda locução prepositiva, a última palavrinha vai ser sempre uma preposição, tudo bem? Combinação e contração das preposições. Então, nós temos as preposições a, de, em e por nas frases. Podem unir-se a palavras de outras classes gramaticais, formando com elas uma só palavra. Essa união ocorre por meio de dois processos, ou por uma combinação, ou por uma contração, tá? Como que vem a ser por combinação? Na união, a preposição não sofre perda de som ou fonema. A combinação ocorre com a preposição a mais os artigos definidos o ou os, tá? Exemplo, os paulistanos vão ao Parque do Ibirapuera fazer caminhadas. Infelizmente, no momento, a gente não pode sair para lugar nenhum fazer caminhada, né, pessoal? Porém, é uma ótima atividade, fica a dica aí para quando tudo isso terminar, tá? Então, nós temos o que, ó? A palavrinha ao aqui foi formada a partir da preposição a mais o artigo definido o, ok? Eu poderia substituir essa preposição a pela preposição para, por exemplo. Os paulistanos vão para o Parque do Ibirapuera fazer caminhadas, tá? Lembrando aqui que ao é artigo, aliás, perdão, é a preposição a mais o artigo definido o, ok? Só para lembrar aí, ó, não tem dica aí nessa palavrinha ao, tá? Senão ela vai se tornar ão, que aí passa a ser o quê? Uma sílaba, ok? Também temos a preposição a mais o advérbio onde, não é? Eu costumo ir aonde vão meus irmãos. Preposição a mais advérbio de lugar onde.
Outra dica aí, pessoal, a palavrinha aonde nós só utilizamos para indicar movimento. Aqui vocês estão percebendo que eu costumo ir, ou seja, eu costumo transitar, indica um movimento. Aonde vão meus irmãos, tá? Se você for falar assim, eu moro aonde? Não. Eu moro onde, né? Ou então perguntar onde você mora, ok? É sem a preposição a. Lembrando que o aonde é só para indicar movimento, ok? No caso da contração, na união, a preposição sofre perda de som ou fonema. A contração ocorre com as preposições a, de, em e por na forma antiga per. Lembram lá, do per, no caso do por? Antigamente o por era o per e por isso o verbo por faz parte da segunda conjugação. Tem muitos que vão falar assim agora, professora, eu não lembro nem o que eu comi agora no café da manhã, não é? Pois é, eu sei, gente, eu lembro destas frases. Bom, na forma antiga per em diversas situações. Gosto do jeito que ele trata a irmã. Nesse caso, quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu tenho a preposição de mais o artigo definido ó. Eu falo gosto de o jeito que ele trata a irmã? Não, né, gente? Não dá, certo? Por isso que tem aí uma contração, porque ocorreu uma perda fonética. Nós tiramos a letra D, a letra E aqui da frase de e colocamos o artigo definido ó, ok? Foi aqui mesmo, neste lugar, que nos conhecemos. Bom, a palavrinha neste ocorre pela formação aí, ó, da junção da preposição em mais o pronome demonstrativo este. Mas nós não falamos, foi aqui mesmo, em este lugar, que nos conhecemos. Então, tem aí o que? A junção das palavras por contração, ocorrendo a preposição ocorrendo aí a perda fonética, tá? Então, nós tiramos a palavra em e substituímos pela letra ene, ok? Então, neste lugar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.